O governo federal deve anunciar hoje uma medida provisória para liberar recursos do FGTS de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário. Esta modalidade permite ao trabalhador sacar parte do fundo no mês do seu nascimento, mas ele não pode sacar todo o saldo remanescente em caso de demissão. Com a medida provisória, o trabalhador vai poder ter acesso ao recurso. O anúncio do governo acontece em meio à crise de popularidade do presidente Lula. Minha querida Deise Chocari, se fosse nos anos 80, eu diria que o governo está matando o cachorro a grito. Mas hoje essa frase não é politicamente correta, porque não se deve matar cachorro, muito menos gritar com os cachorrinhos. Como você vê esta medida, mais esta medida do governo para tentar conter a crise de popularidade gerada pela dívida de 8 trilhões de reais, de juros de mais de 1 trilhão de reais, do déficit fiscal, das emendas parlamentares e da estagnação deste governo até agora? Pois é, boa tarde, Capês, boa tarde aos amigos da mesa, os amigos da Jovem Pan. O governo está bastante preocupado porque esse é um ano pré-eleitoral, né? E ele ainda não conseguiu apresentar nenhuma marca, principalmente na economia, né? A gente tem falado muito sobre isso porque por mais que o governo diga que a economia está indo bem, não é uma narrativa que tem convencido a população e nem tem demonstrado isso, né? A população tem sentido no bolso a inflação dos alimentos, a inflação subindo, o IPCA comendo o dinheiro dos brasileiros. Então o governo começa com essas medidas populistas. A gente sabe que tem um mês ou dois, mais ou menos, que mudou a comunicação do governo, então entrou o Sidônio e tem mudado e até reiterado essa narrativa mais populista, né? O pé de meia agora está com um incentivo maior também, então aqueles programas sociais, como o Capesso falou, lá dos anos 80, 90, que era uma característica do PT, eles voltam agora com um pouco mais de força, porque como a economia nesse terceiro mandato de Lula não andou, então a estratégia é voltar lá para trás para aquelas pautas que financiavam o PT e que davam ao PT uma sobrevida. Então é uma estratégia antiga, né? Para não dizer antiquada, e que eles tentam dar uma nova roupagem. Eu não acredito que isso vai funcionar, eu acredito que até o ano que vem o partido vai ter que, o PT e o Palácio do Planalto, eles vão ter que achar uma fórmula para fazer a economia andar, porque senão o ano eleitoral vai ficar muito difícil. Tem agora uma reforma ministerial aí, que também, por mais que ela aconteça dentro do que o Palácio do Planalto quer, ela não vai dar vida fácil para o presidente Lula. Então, a gente está num xadrez político muito diferente e eu acho que esse é o ponto. Assim, a gente tem uma fragmentação partidária, um Congresso muito personalista e o presidente Lula não está conseguindo lidar com isso. E aí, quando a gente vê essa questão dessa MP para liberar o FGTS, a gente vê outras questões de pautas sociais que eram pautas antigas do partido voltando, aí dá para perceber que tem um descompasso aí e, às vezes, até uma tentativa de forçar a narrativa para que a população, enfim, pense que está tudo bem, que a economia está andando e que o social vai andar. Mas fato é que ainda não tem uma marca nesse governo. João Belutti, esse benefício do saque aniversário foi criado em 2019, mas o ano passado, em 2024, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, propôs a sua extinção e ia ser extinto em 2025. O governo, o que está batendo cabeça? Uma hora vai extinguir, não vai extinguir? Qual que é o plano econômico? Parece que nós estamos assim... Sêneca dizia, se você não sabe qual o destino da sua embarcação, dificilmente os ventos lhe serão favoráveis. Então, a gente precisa saber para onde vai isso aqui. Parece que está parecendo aquela biruta que fica girando. Pois é, boa tarde, Capês, todos os amigos e toda a audiência. Você vê que, como a Deise colocou precisamente, não há uma marca clara do governo. O que passa para a sociedade é o aumento do custo de vida, o aumento especialmente dos alimentos, com a inflação dos alimentos que a gente observa, e um governo com sede arrecadatória, isso está bastante claro. Com relação ao FGTS, é bom lembrar que ele é toda uma construção absolutamente equivocada desde o seu nascedouro. O FGTS é o governo pegando o seu dinheiro e falando, não, eu vou deixar aqui rendendo super pouco, e em raros casos você pode acessar o seu próprio dinheiro. Então, o FGTS ele já é errado desde o nascedouro, mas nenhum governo acaba extinguindo ele, porque ele compõe as contas públicas, eles fazem esse manejo da conta e sempre usam esses valores do FGTS em medidas populistas, como o governo vem fazer agora. A grande verdade, Capês, é que o governo Lula não se recuperou até agora do golpe que ele foi desferido pelo Nicolas Ferreira. Golpe não é o golpe do algodão doce, é o golpe mesmo na popularidade que veio bem a calhar. Números ruins, inflação alta,
Aí vai o Nicolas, faz aquele vídeo e estraçalha o governo, ainda não se recuperou. Tem gente do próprio governo reconhecendo isso, que desde aquele momento o governo parece que balançou e se perdeu. E como foi colocado, ele vai fazer Agora são 2 anos de populismo total, certamente. Exato. Abrir a torneira, porque o próprio desenho da democracia, ele incentiva isso. Porque se ele chegar no próximo mandato, ou se ele for reeleito, ele, né, vai dar um outro jeito lá. Agora, se for o outro, vem outro de direita para arrumar a casa, como é natural, e devolver com as contas em frangalhos. É lamentável, mas acho que o populismo vai aumentar bastante no programa Pé de Meia também. Isso já ficou bem claro, Cabeça. Agora, o Guilherme Mendes, pelo que eu entendi, não é muita vantagem esse saque do aniversário do FGTS, porque o jeito fica impedido depois de sacar, de fazer o saque no momento da rescisão contratual. Está me parecendo mais uma estratégia do governo, que nem ele inflou o crescimento do PIB com investimento público para dar aquele voo de galinha, ou seja, você vende o jantar para ter um almoço melhor. Será que mais uma vez estamos fazendo isso? Porque se for narrativa, olha, 2026 está longe, hein, para ficar de narrativa em narrativa, hein? Já não tem mais Yanomami, não tem Amazônia, o negócio da democracia não está pegando muito. Como é que fica isso aí, meu querido Guilherme Mendes? Boa tarde, Capês, amigos de bancada aqui, a você da nossa audiência. Sem dúvida, é uma tentativa do governo de incrementar e trazer mais recursos para a economia, né? Sobretudo nesse momento de estagnação e de alta de preços dos alimentos. É aquilo que se faz sentir de uma forma mais aguda ou pela grande maioria da população. A medida em si, ela não é ruim porque, ao encontro do que o João disse, que em tese haveria uma obrigatoriedade, um sequestro do governo de parte de recursos que, no fundo, são usados para garantir, né, a subsistência ou o futuro daquele trabalhador numa sociedade que não tem a cultura de guardar, né? O brasileiro é um povo que não tem a cultura da poupança como outros povos, por exemplo, o japonês, que é um dos povos que tem a maior poupança do mundo. Esse fundo, eu discordo do João nesse sentido, ele é importante porque ele força a um tipo de acúmulo, né? Uma reserva, justamente para momentos em que a pessoa tem uma perda de emprego ou tem algum tipo de dificuldade. Agora, a entrada permanente, seja pelo saque aniversário, agora por essa nova medida que autoriza quem já utilizou o saque aniversário, que já era uma excepcionalidade, no meu entender, vai praticamente esvaziar esses recursos que ficam ali guardados. Por um lado, você enfraquece o destino, o futuro desse trabalhador, mas por outro, na linha do que o João disse, você dá a ele uma liberdade, porque ele saca ali o dinheiro e faz com ele o que ele quiser, o que ele bem quiser. Na prática, o que eu acho que vai acontecer é as pessoas usarem esse dinheiro, se essa medida for aprovada, for implementada, não é? Para pagar dívidas e para incrementar o seu sustento. Como você bem falou, é uma medida de curto prazo que pode dar um efeito positivo agora nos próximos meses, aliviar algumas famílias ou até, de uma certa maneira, incrementar o consumo, mas que no longo prazo não vai trazer benefício para ninguém. Olha, eu vou falar uma coisa, me surpreendeu, Guilherme. Eu gostei, pela primeira vez eu gostei do comentário. Eu sempre gosto. Vamos deixar aqui. Eu sempre gosto. Pela primeira vez eu concordei. Porque gostar eu sempre gosto, porque ele é muito inteligente. Muito obrigado. Agora, meu querido Rodolfo Maris, se a volta desse saque aniversário, que o próprio governo pediu para extinguir em 2024, se a volta desse benefício é para o trabalhador incrementar os seus ganhos e melhorar a sua capacidade de subsistência e pagar suas dívidas, como disse bem o Guilherme Mendes, o governo está reconhecendo que a sua política econômica está endividando o trabalhador, ainda mais com a alta dos juros, vai tornar um monte de gente inadimplente, ou seja, você estimula o consumo irresponsável no cartão de crédito, abrindo crédito fácil, depois ser obrigado a subir os juros, e aí as pessoas têm que se endividar, porque o brasileiro, em geral, muita gente não tem planejamento financeiro. Então ele vai onerando no cartão, você coloca no cartão de crédito 3 mensalidades, praticamente foi todo o seu dinheiro embora. E segundo, o governo reconhece que está subindo o preço dos alimentos. Até o arroz tijão deu uma barateada, mas está tudo muito caro. Se você vai lá, tá complicado. Daqui a pouco tem galinha andando com bolsinha da Louis Vuitton, né? E colarzinho da Chanel, porque do jeito que o ovo tá caro, queria te ouvir.
Eu sou uma das pessoas que está aqui sofrendo com o aumento dessa proteína, Capês. Irmão, e o que você deve comer de ovo? Pelo amor de Deus, fala. São 30 ovos durante o dia, fracionado nas alimentações. Pois é, dito isso, essa informação extremamente necessária para a nossa audiência. Boa tarde a todos. E é sempre um privilégio falar depois da Deise, porque a Deise ela construiu aqui um pensamento muito sólido sobre a popularidade desse governo que está em baixa e usando dessa premissa do FGTS para tentar aí alavancar a popularidade. Capês, você falou sobre a economia e sobre as pessoas terem consciência do quanto a nossa economia está defasada, está um absurdo de verdade, mas as pessoas que vão fazer uso desse saque aniversário do FGTS pouco estão de verdade se importando de onde vem esse dinheiro e como vão fazer. Eles querem agora essa medida extremamente de urgência, caráter de urgência para essas pessoas, com o preço dos alimentos lá em cima. Então eles vão se beneficiar, acabam sendo beneficiados. Aí a gente vê um governo batendo cabeça também, Capês, porque era para ser extinguida agora em 2025, não era uma bandeira do governo Lula, não para esse princípio de governo, né, nos últimos primeiros 2 anos, mas o que a gente está vendo é uma medida desesperada do atual governo para alavancar a popularidade. De que forma? Tentando colocar um dinheirinho no bolso das classes menos desfavorecidas, como é o cidadão aí periférico, ou as pessoas que vão se beneficiar de verdade desse FGTS do saque aniversário. Legal. Aliás, parabéns, Deise. Eu tenho acompanhado seus comentários no Jornal da Manhã. Tá dando show, viu? Os parabéns aí, tá indo muito bem.